Glória, glória, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Oh, glória. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Estamos aí para mais uma jornada, mais uma meditação. Hoje estamos no livro de Salmos, número 5. Aleluia, glória a Deus. Já te convido aí a pegar sua espada, estar aí meditando junto conosco, né? Lendo, meditando na palavra, para que o Senhor venha alimentar a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, né? Então, através da meditação, o Senhor vai dando direção, sabedoria, vai nos dando, né, conhecimento, para que cada vez mais venhamos entender o que o Senhor fala conosco através das Escrituras. Então, eu já te convido nesse dia de hoje, estamos aí meditando na palavra do Senhor. Amém? O livro é o livro de Salmos, número 5, e vamos à meditação. Bom, antes da meditação, vamos orar, né? Soberano e eterno Deus, Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, toma, Senhor, esse estudo desse dia de hoje em tuas mãos. Que o Senhor guia-nos, Senhor, nas tuas escrituras, nas tuas palavras. Fala conosco, Senhor. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Que nesse dia de hoje, Pai, que o Senhor nos dê direção, sabedoria, discernimento, Pai, para que cada vez mais venhamos discernir, Senhor, o que é da carne, o que é do Espírito, e cada vez mais avançarmos no Teu caminho, na Tua direção, Senhor, para fazer a Tua obra, Senhor, com excelência, para fazer a Tua obra, Senhor, verdadeiramente, para levar a Tua palavra, Senhor, a toda criatura. Então, que através dessa meditação, Senhor, abra a nossa mente, abra o nosso conhecimento, o nosso intelecto, derrama do alto do céu, Pai, a Tua sabedoria celestial sobre as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a cada vez mais a Te servirmos melhor, a Te buscarmos melhor, Senhor, a estarmos sempre verdadeiramente no Teu caminho, Senhor, fazendo a Tua obra, a Tua vontade, o Teu querer. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nesse dia de hoje, Senhor, nos guarda, nos proteja e nos livra, Senhor, de todo mal, de todo perigo. Nos dê um dia abençoado diante da Tua presença, diante da Tua face, e aonde colocava a planta dos nossos pés, que a Tua presença e o Teu Espírito Santo está sempre conosco, hoje e para todo sempre, nos capacitando, nos aperfeiçoando, cada vez mais no Teu caminhar, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oh, glória. Aleluia. Vamos lá, meus irmãos, vamos estar aqui já meditando na palavra. Livro de Salmos, número 5. Vamos, oh glória. Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos. Dá ouvido às minhas palavras. Ó Senhor, atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor. Rei meu, Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz. Ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tem prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam a maldade. Destruirá aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá um homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. Em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Linunzejam com a sua língua. Declara-os culpado. Ó Deus, caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão, das suas transgressões, pois se revoltaram contra ti.
Mas alegre-se todos que confiam em ti, exulte eternamente, porquanto tu os defende. Em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoará os justos, circundá-lo-ás da tua benevolência, como de um escudo. Aleluia, glória a Deus. Aqui no verso de número 9 é lisonjeiam. Quase não saiu. Vou ler de novo. Verso 9. Porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades, e a sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Meu Deus, quase não sai. Amém? Oh, glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a cada dia a gente tem lido um capítulo não, um número de salmos, né? Porque salmos não é capítulo, salmos é número. E hoje é o dia 5. Ontem foi o dia 4 com o nosso irmão presbítero Hélio. E hoje é aqui comigo. Meus irmãos, peço perdão que a garganta já está rouca. Não sei onde você está, eu estou aqui em Minas e está muito frio. Mas vamos lá. O texto que se encontra no livro de Salmos, ele tem umas lições, né? Umas direção para a nossa vida, né? E vai dizer aqui, ó. O Salmo 5, ele é um clássico do Camus de Socorro, uma poderosa oração matinal, escrita pelo rei Davi. O texto ensina a importância de buscar Deus logo cedo, destacando o contraste entre a proteção divina para o justo e a rejeição de Deus para o que pratica a maldade. Então, quer dizer, né, estes salmos, ele é um salmos de socorro, né, como a gente acabou de ler aqui na explicação. E quando a gente tem a oportunidade de já sair orando pela parte da manhã, a melhor coisa que a gente faz é começar o dia orando ao Senhor, porque a gente entrega o dia já na mão dele e Deus vai nos dando direção no decorrer do dia. E esses salmos, ele também, o Senhor ele vai fazer diferença, né, entre o justo e o ímpio, né? O Senhor ele protege o justo, mas o ímpio ele aborrece, ele se afasta, né? Porque o ímpio não vai habitar, não tem como habitar, né, diante da presença do Senhor os que praticam a maldade. Então, na parte da manhã, você que está tendo a oportunidade de estar assistindo esse vídeo, ore ao Senhor, consagre o teu dia ao Senhor. Acordou, levantou, já fez ali as tuas tarefinhas, apresenta o teu dia para o Senhor, porque é a melhor coisa para que o Senhor ele venha cuidar do restante do seu dia, venha te dar direção, venha te dar paz, tranquilidade, sabedoria, para que você venha tomar as decisões certas e corretas. Olha aqui, ó, no verso do verso 1 ao verso 3, olha o que vai dizer aqui, ó. Dá ouvido às minhas palavras. O Senhor atende à minha meditação, que é o que nós estamos fazendo nesse dia de hoje. Atende a voz do meu clamor, Rei meu, Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã, que é o que a gente acabou de falar. Pela manhã ouvirás a minha voz. O Senhor, pela manhã, me apresentarei diante de ti e vigiarei. Olha aí, ó. Temos que ter sinceridade na oração. Quando nós formos apresentar a nossa oração para o Senhor, seja sincero com Ele. Não precisa ter palavras difíceis, palavras eloquentes, mas abre o teu coração. Seja sincero, porque ó, Davi pede que Deus não apenas ouça as suas palavras, mas também pondere a sua meditação e seu clamor. Ele abre o coração como um amigo. Então, quando você estiver orando para Deus, você está orando para o seu Pai, sabe? Você está num. É como se você estivesse conversando. O Senhor, ele é o nosso amigo, ele é o nosso Pai, ele é o nosso, né? É o nosso protetor. Então, o que Davi está querendo dizer? Uma intimidade com o Senhor. Você não está conversando com qualquer um, você não está falando com qualquer um. Você está falando com o Rei dos Reis. Então, abre o teu coração, tem um diálogo, né?
agradável com o Senhor, um diálogo verdadeiro com o Senhor, porque Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso clamor. E o foco matinal também, que será o quê? A oração da manhã ela é muito importante, porque na oração da manhã, ó, há um princípio espiritual forte de se apresentar as angústias a Deus logo pela manhã, preparando-se para o dia com uma experiência, com esperança e expectativa. Quer dizer, quando a gente já vai de manhã apresentarmos a nossa oração para o Senhor, ali nós vai colocar tudo aquilo que nós estamos passando, tudo aquilo que está nos afligindo. Então, a partir do momento que a gente leva as nossas orações para o Senhor, a nossa súplica, e expõe para Ele, Senhor, estou passando por isso, estou passando por um vento, estou passando por uma tempestade, o Senhor Ele vai preparar o dia para a gente. E nessa preparação do dia Ele vai nos ajudar a superar a adversidade, a afronta, os laços que o inimigo vai preparando no caminho. Então a oração de manhã ela é muito importante. Se você puder, assim que você acordar, ore ao Senhor e entregue já o teu dia ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Do verso 4 ao verso 6. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, e nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam a maldade. Destruirá aqueles que proferem mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Olha que forte, né? Aí nesse verso 4 e verso 6, olha a explicação que o Senhor vai colocar em nosso coração. Deus odeia o pecado. Deus, né, ele não compactua com a maldade, com o homem sanguinário, com o homem fraudulento. E olha aqui, ó. Davi reconhece a santidade de Deus. O Senhor não se agrada da iniquidade e nem tolera o mal. Os arrogantes, mentirosos, violentos, fraudulentos não encontram espaço na presença divina. A soberba e a rebeldia continuam e afastam um homem do Criador. Então quer dizer, o Senhor ele não se agrada do homem mentiroso, do homem fraudulento, do homem perverso. Então, esses são os ímpios. E com os ímpios, o Senhor ele não tem prazer, né? Ele não tem ele não tem espaço, não tem alegria. Então, o que Davi está nos mostrando aqui? A diferença entre o ímpio e o justo. Então, a partir do momento que nós começamos a trilhar o caminho do Senhor e verdadeiramente a buscar a sua direção, aqui Davi está falando muito em oração, buscar o Senhor pela manhã, né? Orar com o Senhor com sinceridade, o Senhor lhe sagrada. Mas os que praticam a iniquidade, Davi está dizendo, aborrece os ímpios, né? O título já disse, Deus aborrece os ímpios e abençoa o justo. Então, para que venhamos ter uma vida próspera, uma vida abençoada por Deus, nós temos que estar andando no caminho do Senhor, na direção do Senhor. Amém? Aleluia. Verso 7, verso 8, vamos lá. Mas eu entrarei em tua casa, pela grandeza da tua benignidade. Em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho. Aleluia. Apesar da maldade ao seu redor, Davi não confia em sua própria bondade, mas na multidão da tua misericórdia. Ele entra na presença de Deus com temor e adoração. Então, Davi, ele não confia na sua força humana, ele não confia, né, no seu agir, mas ele confia na misericórdia do Senhor, na ação do Senhor. O Davi, por isso que eu falo, né? Davi ele não é um segundo coração de Deus à toa, né? Davi tem intimidade, Davi tem experiência, Davi ele realmente, apesar das tribulações que Davi passou, Davi ele exalta a Deus aqui de uma forma extraordinária,
porque Davi errou, né? Davi falhou, mas Davi sempre foi sincero com o Senhor. Então, a sinceridade também ela é algo tremendo diante da presença do Senhor. Quando nós se apresentamos com sinceridade diante do Senhor, mostrando para Ele que realmente a gente não somos nada, somos pecadores, somos falhos, mas a Tua misericórdia é que nos mantém de pé todo dia. A Tua misericórdia que nos faz todos os dias levantar da cama. Então Davi ele reconhece a santidade do Senhor, a misericórdia do Senhor. Então que nesse dia de hoje reconheça que tu é falho, que tu é pecador. Nós somos pó e cinza. Quem nos mantém de pé é o Senhor. É o Senhor que nos fortalece. Aleluia, oh glória. Verso de número 9. Porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades, e a sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Agora saiu. Quer dizer, né? Olha o que vai dizer, né? Natureza de maldade. O salmista descreve os ímpios como pessoas que não têm sinceridade, cuja a boca e o coração são destrutivos. Falam de destruição, têm gargantas abertas como sepulcros. Meu Deus, é forte, né? Quer dizer, olha onde o ímpio ele se encaixa, né? Então, temos que vigiar, temos que estar atento e não, sabe, desviar do caminho. Porque muitas das vezes a gente vai trilhando o caminho, mas o que me chamou a atenção aqui, ó, verso de número 3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Voltando para o verso 9. Nós temos que vigiar, porque senão daqui a pouco nós acabamos como esses ímpios. Porque a gente acaba falando o que não tem que falar, acaba se envolvendo no que não tem que se envolver, acaba pensando o que não é para pensar, e isso não está muito longe não. Porque o inimigo ele sabe onde mexer, o inimigo ele sabe como chegar e semear sem você perceber. É no momento de distração, é no momento de nervosismo, é no momento que você talvez vai desabafar ali no calor da emoção com alguém. Olha aqui, ó, a sua boca são como sepulcros abertos. Então temos que vigiar. Davi já está falando, de manhã me apresentarei e vigiarei. Então todos os dias de manhã, pede para Deus limpar a tua mente, pede para Deus limpar teu coração, pede para Deus tirar todo pensamento ao contrário, todo pensamento egoísta, todo pensamento de contenda. Às vezes você se aborreceu no teu trabalho, às vezes você se aborreceu com alguma palavra, com alguém brincou numa hora errada, às vezes é até teu amigo, mas acabou brincando numa hora errada, falou que não era para falar, e essas pequenas setas vai entrando, e quando você menos perceber, você já está discutindo com alguém, você já está falando coisas que não tem que falar, você já está pensando coisas que não tem que pensar. Então, olha a direção que Deus está dando nesse dia de hoje para a gente. Vigia, vigia. Nós temos templo do Senhor, morada do Espírito Santo. Temos que nos apresentar todos os dias de manhã, vigiando e pedindo para Deus: Senhor, limpa minha mente, limpa o meu coração, me dê um dia abençoado diante da tua presença. Aplana o meu caminho, Senhor, e tudo aquilo que não provém de ti, Pai, joga por terra em nome do Senhor Jesus. Oh, glória! É, vamos ver aí, é estudando e aprendendo. Oh, glória! Verso de número 10 ao número 12. Declaro os culpados, oh Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegre-se todos que confiam em ti, exulte eternamente, porquanto tu os defendeste. Em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoará o justo, circundá-los da tua benevolência, como de um escudo. Forte, hein? Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá.
o julgamento e a alegria dos justos. É, aleluia. Consequência do pecado. Olha aí, ó. Davi pede que os ímpios sejam punidos por suas próprias maquinações, rebeliões contra Deus, que é o que ele está falando aqui no verso 10. Ó. Declara os culpados, ó Deus, por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão, de suas transgressões, porque se revoltaram contra ti. Então Davi pede que os ímpios sejam punidos por suas próprias maquinações, rebeliões contra Deus. Aleluia. Quando vai falar aqui de escudo, olha que forte. Aqui, ó. Escudo. Quando vai falar de escudo, fala de favor, né? Aleluia. Mas vamos explanar isso aqui também, o 11, que eu achei interessante. Mas alegram-se todos que confiam em ti. Exulte eternamente porquanto tu os defende. Em ti se gloriem os que amam o teu nome. Olha aí, ó. Refúgio e proteção. Aqueles que confiam se refugiam em Deus e são chamados a se alegrar e cantar de alegria. Então, aqueles que confiam no Senhor, alegram o seu coração, porque o Senhor ele nos guarda, ele nos protege e ele nos livra de todo mal. O verso de hoje vai dizer: mas se alegram todos que confiam em ti. Aleluia, glória a Deus. E o texto vai dizer: os que confiam no Senhor se refugiam em Deus e são chamados a se alegrar e cantar de alegria. Então, continua confiando em Deus em meio às lutas. Aqui nesse verso 5, está falando muito de ímpio, né? De aborrecer o ímpio, de punir o ímpio. Então nós podemos analisar nesse Salmos de número 5, como Davi deixa bem frisado, né? Para que Deus venha punir os ímpios, para que Deus venha fazer justiça aos justos. Então permaneça, seja justo, continue no caminho do justo. Aleluia. Porque os que confiam em Deus se refugiam nele. O Senhor protege, o Senhor guarda, o Senhor livra de todo mal, de todo perigo. Aleluia, glória a Deus. E o verso 12, para terminar. Pois tu, Senhor, abençoarás o justo, circundá-los da tua benevolência, como de um escudo. O escudo do favor. Olha lá. O salmo termina com uma promessa. O Senhor abençoa o justo e o cerca com seu favor ou graça, como se fosse um grande escudo. Eita, tremendo, hein? Vou ler de novo. Verso de número 12. Pois tu, Senhor, abençoará o justo e circundá-los da tua benevolência, como de um escudo. Então vamos lá. O salmo termina com uma promessa. A promessa qual? O Senhor abençoará o justo. Aleluia, glória a Deus. E circundá-los da tua benevolência, como de um escudo. Quer dizer, que vai cercar como um grande escudo. Aleluia. Então, nesse dia, nessa manhã de hoje, o Senhor, além de nos guardar, além de nos proteger, Ele, ele nos cobre com seu escudo. E o que é escudo? Proteção, livramento, protege do ataque do maligno. Aleluia. Protege do ataque do ímpio. Protege do ataque de Satanás. Então, que possamos nessa manhã de hoje, aleluia, glória a Deus, firmarmos nessa promessa. Qual que é? O Senhor abençoará o justo. Aleluia, glória a Deus. E ele termina assim, ó. E o justo cerca com o seu favor, como se fosse um grande escudo. Então o Senhor está nos guardando nesse dia de hoje, está nos cercando com o seu grande escudo, que significa proteção. O Senhor está nesse dia dando grande proteção às nossas vidas, está nos cercando, está nos guardando e nos livrando de todo mal e de todo perigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então que essa meditação de hoje, depois você se aprofunde aí na tua casa, leia
a direção dessa leitura de um salmo por dia é para que você que está aí do outro lado, quando nós estivermos aqui lendo, tanto eu quanto o presbítero Hélio, você acompanhar a leitura e meditar também. Porque não adianta a gente estar aqui lendo, falando, explanando, mas você que está aí do outro lado, talvez está entrando pelo ouvido, saindo pelo outro. Então, para você não vai fazer muita diferença, porque a fé ela vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus. Mas olha o que o texto está dizendo, para finalizar. Olha aqui, verso de número 2, né? É isso? Não, no verso de número 1 ele já diz, ó, dai ouvidos às minhas palavras. Ó Senhor, atende a minha meditação. No verso de número 1, o salmista já começa dizendo, ó, dá ouvido às minhas palavras, dá ouvido à minha oração, ouve o meu clamor. E também atende a minha meditação, a minha leitura, o meu o meu estudar a tua palavra, o meu mergulhar na tua palavra. Então, no verso 1, Davi já vai dando direção. Senhor, ouve as minhas palavras, ouve a minha oração, mas também atende a minha meditação. Atende, né? Porque a partir do momento que você está orando, você também já vai pedir para Deus te dar entendimento, você vai pedir para o Espírito Santo abrir a tua mente, trazer a revelação da palavra. Então, é muito importante você ouvir, mas também poder meditar. Então, medita. Vai encerrar agora o vídeo, mas vai meditando aí na sua casa, vindo do trabalho. Hoje em dia, se não dá para ler na Bíblia, dá para ler no celular, dá para escutar a Bíblia em áudio. Quer dizer, hoje a gente temos muitos recursos. Então não precisa dizer assim, ah, não tem como eu ler, não tem como. Não, se você não conseguir ler, você pode ouvir. Se você não conseguir ou andar no meio da rua, você pode pôr um fone. Mas não deixa de meditar na palavra do Senhor. Porque aqui Davi está dando uma referência forte para a gente. A diferença do ímpio e do justo. Né? E Deus aborrece os ímpios, né? Mas abençoa o justo. Amém? Então, que nesse dia de hoje, que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Oh, glória!